Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Campus Online. É uma alegria ter você aqui nos nossos estúdios para mais uma imersão no conteúdo bíblico da Carta aos Hebreus. Nós estamos em uma série de mensagens chamada Permanecendo em Cristo, ou Permanecer em Cristo. E hoje nós vamos para o capítulo 4 da Carta aos Hebreus. Roda a vinheta, porque eu estou muito encorajado para trazer essa mensagem sobre descanso. Eu quero encorajar você agora a pegar a sua Bíblia ou ligar o seu dispositivo eletrônico. No capítulo 4 da Carta aos Hebreus, nós vamos ler esse texto. E hoje nós vamos falar sobre os 4 níveis de descanso que nós encontramos nas Escrituras. E eu já quero dar o spoiler de que o 4º nível é aquele que nós precisamos entrar hoje na nova aliança em Jesus Cristo. Vamos, Hebreus 4:1, a palavra de Deus diz assim: temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vocês tenham ficado para trás. Porque também a nós foi pregada as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, no descanso. Tal como disse, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do 7º dia, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez nesse lugar, não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi muito tempo depois, como está escrito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, um descanso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso, ele próprio descansou das suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firme a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados no tempo oportuno. Então agora eu quero que você me dê sua atenção e vamos olhar um pouco para esse texto. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que quando nós estudamos a Carta aos Hebreus, uma coisa fica muito evidente para nós, é que a religião judaica, ou seja, todo esse sistema de culto, de liturgia, de sacrifícios, toda essa estrutura que foi dada por Deus a Moisés, ela era preparatória, provisória
e simbólica. Eu vou repetir com você: preparatória, provisória e simbólica. Preparatória por quê? Porque ela estava preparando ao longo dos anos aquela nação para que Jesus, quando viesse, trouxesse a revelação perfeita da vontade do Pai. É isso que o autor fala no capítulo 1. Havendo Deus falado antigamente de várias maneiras aos pais pelos profetas, falou-nos agora pelo Filho. Então, a religião judaica, ela era uma preparação. Ela estava preparando o caminho para que a revelação completa de Deus, cristocêntrica, estivesse diante daquele povo e dali se espalhasse por todas as nações da terra. Ela era provisória exatamente por quê? Porque ela deveria ser suplantada, superada por uma revelação maior, mais excelente. Nas palavras do escritor aos Hebreus, no capítulo 7, 8 e 9 da carta, uma melhor aliança, uma aliança superior. Então, isso de maneira nenhuma desabilita ou invalida as lições extraordinárias que nós temos em toda essa estrutura preparatória, provisória e simbólica da velha aliança. Mas nós precisamos olhar para ela sabendo que existe uma realidade superior, existe uma realidade maior, existe uma realidade melhor, que é a nova aliança mediada não mais por Moisés, nem pelos sacerdotes da ordem de Arão, mas agora mediada pelo próprio Jesus Cristo. E simbólica, porque todos os utensílios do tabernáculo, todos os sacrifícios do tabernáculo, todo o sistema litúrgico que acontecia no tabernáculo, eles tinham um simbolismo, eles eram apontamentos, eles eram tipos, antitipos de Jesus Cristo. Eles apontavam, eles falavam sobre uma realidade vindoura que estava para acontecer, que era a pessoa de Jesus Cristo. Quando Jesus vem ao Jordão, João está batizando, João aponta para Jesus e diz: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa afirmação de João Batista, ela está alicerçada em todo o sistema sacrificial em que cordeiros eram oferecidos como sacrifício substitutivo pelo pecado dos homens. Então, quando João declara sobre Jesus: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João está dizendo que o que era provisório agora vai dar lugar ao definitivo, que era preparatório, vai dar lugar àquela realidade final, a realidade para a qual se preparava o cenário, e o que é simbólico agora não é mais símbolo, agora é realidade, isso tudo na pessoa de Jesus Cristo. E uma das coisas que nós encontramos então nessa jornada preparatória, provisória e simbólica que nós temos desde Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e toda essa estrutura do Antigo Testamento, é a promessa do descanso, a promessa do repouso. Essa promessa, ela permeia as Escrituras. Deus vem falando com a nação de Israel que daria à nação de Israel um lugar de descanso. Daria à nação de Israel um lugar para que eles pudessem celebrar, desfrutar e contemplar as grandezas do seu Deus. Esse é um contraste interessante que existe entre o pensamento grego e o pensamento hebraico. Porque o pensamento grego, ele é muito dado à especulação, a perguntas e à busca de algo novo. Então a mentalidade grega sempre está aplicada a novas realidades, a busca de um movimento que gera um encontro com algo novo. Já no Antigo Testamento, a ideia era a ideia de repouso, era a ideia de encontrar um lugar, uma
terra onde o descanso pudesse acontecer de todo o período de trabalho, de labutas. Então, a mentalidade grega e a mentalidade hebraica se conflitam nisso. Os hebreus estão buscando descanso. E essa promessa é uma promessa frequente nas Escrituras, a promessa do descanso, e ela ganha contornos na promessa da terra prometida, que é feita a Abraão. Eu darei a você uma terra e aos seus descendentes. E você, Abraão, não vai mais peregrinar, não vai mais viver em tendas, você não vai mais precisar mudar de um lugar para o outro, você vai poder descansar das suas peregrinações. Eu sou alguém que entendo perfeitamente o sentimento de Abraão, né? Eu já mudei bastante vezes, mudei de cidade, mudei de estado, mudei de casas, e por muitas vezes eu disse: Senhor, eu não quero mais peregrinar. Eu quero um lugar, eu quero raízes, eu quero descanso. Eu não aguento mais mudar de lugar, de cidade, de relacionamentos, de fazer rupturas relacionais. Agora eu quero um lugar de descanso. E eu entendo, então, essa busca de uma geração que vive escrava, de uma nação que vive peregrina, então ela quer um lugar de descanso. E esse descanso nas Escrituras, ele aparece de 4 formas, né? O primeiro nível desse descanso, a primeira vez que esse descanso aparece, está relacionado ao descanso da criação. Deus cria em 6 dias e no 7º dia Deus descansa. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 4, ele faz menção disso. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao 7º dia: e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera. Então, essa palavra não significa folga, não está apontando para a recuperação da sua força física. Ela remete à ideia de que no 7º dia Deus constatou a sua obra e ele validou o que ele havia feito. Deus estabeleceu um lugar de desfrute, de gozo, de alegria por causa da sua obra. Então Deus o fez. Nós sabemos pelo profeta Isaías no capítulo 40 que Deus não se cansa e nem se fadiga. Então Deus não está descansando no sentido de agora eu fiz uma corrida, eu fiz um treino e agora eu estou cansado, estou dando uma recuperada nas forças. Não é isso. Deus está celebrando e contemplando, desfrutando da sua criação. Esse lugar de desfrute, de prazer, de delícias, é esse lugar que Deus está no momento que ele estabelece esse descanso da criação. Esse descanso ganha um segundo nível, que é quando Deus, na relação com Israel, dá ao homem a ordenança de que, assim como ele fez, Deus deveria espelhar no homem esse princípio de que por 6 dias o homem deve produzir, mas ele deve ter um dia, que é um dia de desfrute, de delícias. É um dia que o homem para contemplar o seu Criador e dedica-se ao Criador. Esse dia é o dia que nós conhecemos como o sábado, o Shabat judaico. É esse momento em que o povo judeu deveria parar as suas atividades e deveria contemplar o seu Criador. Existem hoje algumas vertentes cristãs que validam o cumprimento do sábado, né? Sexta-feira, 5 horas da tarde, para tudo e volta sábado às 5 horas da tarde, cumprindo o princípio do Shabat. Eu não compreendo que as Escrituras nos dão uma data no calendário. Até porque nós não sabemos e não há como saber se o sábado que Deus descansou na criação é o sábado que nós usamos hoje num calendário contemporâneo.
Se nós retornarmos ao princípio pelo qual o Shabá existe, o princípio é que nós produzamos, mas que nós também contemplemos, que a gente não seja escravos da produtividade e percamos a capacidade de reconhecer o Criador por trás da nossa produção. Então, eu considero que viver o princípio sabático e não a escravidão a um dia sabático é um chamado do Senhor para a igreja contemporânea. Nós entramos e precisamos admitir que entramos num frenesi, numa loucura produtiva, produzindo de domingo a domingo, de janeiro a janeiro, de década em década, e nós vamos perdendo o Criador de vista. Nós vamos perdendo o eterno de vista e vamos nos tornando escravos de Faraó, com cada vez mais cargas nos ombros, nos tornando improdutivos, nos tornando ineficazes, nos tornando estéreis naquilo que fazemos, porque não paramos mais para contemplar o Criador. Quem não para. Ou quem não planeja, para. Quem não organiza, para. E eu tenho aprendido que até o meu descanso precisa ser planejado, porque senão ele não acontece. Então, nós não estamos falando aqui de um dia de folga. Nós não estamos falando aqui de um dia que eu vou fazer um churrasco, assistir o jogo do meu time preferido, eu vou ter tempo com os meus amigos e que o Criador vai ficar de fora disso tudo. Nós estamos falando de um dia que a eternidade é celebrada dentro de nós. E esse princípio nós perdemos e precisamos recuperá-lo. Sempre que eu falo sobre isso, eu gosto de lembrar as palavras de Jesus. Jesus falando sobre isso, Jesus fala que o sábado foi criado para o homem e não o homem para o sábado. Então, nós precisamos entender que esse princípio do descanso é um princípio que visa nos aproximar do nosso Criador e não nos tornar escravos de uma data no calendário. O terceiro nível desse descanso é o descanso de Canaã, que está lá em Hebreus 4:8. O escritor aos Hebreus fala: porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso em outro dia. A ideia que se tinha era que a entrada na terra prometida, a entrada em Canaã, seria o descanso que o Senhor prometeu. Então, nós entramos na terra e agora chegamos no ápice daquilo que precisamos como seres humanos. Eu gosto muito de pensar nisso, fazendo um contraponto com pessoas que acreditam que conquistas terrenas são capazes de saciar desejos eternos. Sabe, pessoas que acreditam que quanto mais conquistarem, mais estarão satisfeitas. E a verdade é que nós temos um desejo pela eternidade que só é suprido quando nós entramos em contato com o nosso Criador. O escritor aos Hebreus diz então que se o descanso fosse a terra, Davi, anos depois, não falaria sobre a promessa de um lugar de descanso. Então a gente tem o descanso da criação, o descanso do sábado, o descanso de Canaã, como níveis de descanso que o povo de Deus foi conhecendo ao longo da história, mas que eram insuficientes, que não calavam fundo no coração do homem, que não resolviam aquela exaustão que muitas vezes a gente sente ao longo da nossa jornada. Eu não sei se você já viveu essa experiência de ter dias que você está tão cansado e você deita, dorme e acorda cansado. Você sai de férias e continua cansado. Você vai para uma chácara descansar, vai para a praia descansar e volta cansado. Por quê? Porque o cansaço que você está sentindo não é um cansaço apenas do corpo e da mente, é um cansaço fruto da condição humana.
É quando nós nos cansamos de viver fora do relacionamento com Deus e precisamos, assim como a corça suspira pelas águas, a gente precisa descansar em Deus. E é aí que o escritor aos Hebreus nos chama para olhar para esse descanso divino. Esse descanso que é desfrutado quando nós, com ousadia, entramos na presença de Deus. Através de Jesus Cristo, por meio das conquistas de Cristo. E no tempo oportuno acessamos esse lugar, mediante o Espírito, que nos coloca num ambiente de deleite, de prazer, de alegria, de desfrute. Um ambiente que o prazer do Senhor nos consome. E aí nós podemos desfrutar de uma superior experiência de renovação que apenas o cumprimento de um calendário litúrgico não pode nos dar, que uma conquista de uma terra não pode nos dar. Nós entramos nesse contato direto com o Criador, nós entramos nessa relação substancial, é o Espírito do Senhor curando o nosso espírito descansando na certeza de que somos amados e cuidados pelo Espírito do Senhor. E aí nós entramos nesse completo lugar de descanso, delícias e prazer. Quando Jesus vai fazer o seu chamado, ele identifica, decodifica que ele está falando para uma geração cansada. Cansada de ser oprimida, cansada de ser usada, cansada de ser pisada, cansada de ser injustiçada. São homens famintos por justiça, sedentos por justiça, pessoas que não aguentam mais viver realidades de opressão romana, de traição judaica. É um povo que estava na terra da promessa, mas não estava em estado de descanso. Jesus levanta sua voz e diz: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Venham a mim. Jesus não disse assim: venham a um calendário de liturgia apenas vazio. Venham a uma conquista terrena. Conquistem mais. Sejam mais assíduos nas celebrações eclesiásticas. Jesus não diz isso. Jesus diz: venham a mim. Venham a mim. Se encontrem comigo. Vocês que estão cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Esse lugar de descanso se chama Jesus. E a minha oração por você hoje, que provavelmente está cansado de tantas coisas que você tem enfrentado, que você possa ir a Jesus, entregando o seu fardo pesado, entregando o peso que você carrega e trocando com Ele de posição para que Ele te entregue um fardo leve, capaz de ser carregado, e Ele possa aliviar você através de águas tranquilas e pastos verdejantes. Que Deus abençoe você e que você possa desfrutar de tudo que Deus é e de tudo que Deus tem. Em nome de Jesus. Amém.